Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e neste episódio do podcast Rio Ônibus vamos entender como o urbanismo social pode transformar cidades e promover mais inclusão e qualidade de vida para os seus habitantes. E para tratar desse tema, estamos recebendo hoje Tomás Alvim, coordenador-geral do Centro de Estudos das Cidades, Laboratório Arquifuturo do INSPER e cofundador, do Arquifuturo. Ele liderou a criação do Guia de Urbanismo Social, um material que se propõe a ser uma ferramenta prática para gestores, comunidades e pesquisadores interessados em transformar territórios vulneráveis em espaços mais dignos e sustentáveis. Tomás, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Rio Ônibus para participar do nosso podcast. Eu tenho o prazer de lhe ouvir falando em vários fóruns, em webinários, em debates e tudo, e sempre aprendo muito com você. E queria hoje dividir um pouco desse conhecimento, dessa sabedoria, dessas ideias com os ouvintes aqui do nosso podcast. Então, a gente fica muito feliz com a sua participação aqui. Paulo, eu que agradeço, é um prazer estar com você aqui. Agradeço o convite da Rio Ônibus, estar aqui no podcast e, de fato, é um privilégio a gente estar aqui hoje num tete-a-tete nós dois. A gente tem Sim, conversado a partir desses N fóruns, né, que você tem nos acompanhado e, de fato, acho super muito importante a participação da Rio Ônibus nessas discussões, né? Quer dizer, o que a gente tenta sempre promover nesses debates, nessas reflexões, é uma inclusão, realmente ter uma sim, diversidade, ter realmente uma representação do quem são os atores que produzem cidade, que atuam na cidade, que fazem a cidade, para que a gente possa, enfim, caminhar juntos nessa jornada. E eu acho que mais do que sabedoria, Paulo, acho que é uma inquietude, né? Talvez o que nos sim, é aproxima é uma verdade. inquietude. É uma inquietude do que a gente não está conseguindo fazer, né? Acho que até a primeira vez que a gente conversou vinha muito disso. Como é que a Sim, gente não consegue andar numa agenda que de fato promova um desenvolvimento urbano integral, que é o que nos move a todos, né? Como sim, cidadãos e como gestores públicos ou privados, ou no meu caso, nesse momento, acadêmicos, né? Então, um sim. privilégio estar aqui com você. Muito obrigado. Então, obrigado, Tomás. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse exatamente para os ouvintes o que é o Guia de Urbanismo Social e qual foi o teu objetivo do grupo todo, que participou, que você coordenou, criando esse trabalho, esse documento. Tá, deixa eu tem que fazer um preâmbulo, né? Quer dizer, antes de explicar o guia, que em tese urbanismo social, quer dizer, todo urbanismo é social, né? E isso Sim, tem lá essa reflexão no guia, né? Quer dizer, o que a gente diz que é do urbanismo social, porque tanto a gente adotou aqui uma nomenclatura que foi desenvolvida em Medellín, ali quando Medellín passou por um dos períodos pelo período mais complexo da sua história, e talvez o período mais complexo que alguma cidade no mundo já passou, que foi de ser considerada a cidade mais violenta do mundo. Então, se desenvolveu essa metodologia que se chamou de urbanismo social, que no fato, no fundo, quer dizer, ela consolida uma nova forma de trabalhar as políticas públicas no território, principalmente com uma combinação de conteúdos, programas sociais com intervenções urbanísticas. Então, acho que é importante esclarecer o que é urbanismo social, porque, em tese, todo urbanismo deveria ser social. sim, Então é isso. O que é fruto, nós dentro do Centro de Estudos das Cidades, né, do Laboratório Arquifuturo do INSPER, nós temos um núcleo que trata do tema urbanismo social e segurança pública. Tá? A gente acabou conjugando sim, essas duas linhas de pensamento e de ação, né, de intervenção no território, porque a gente entende que isso hoje é fundamental. Mas o que levou a fazer o guia foi uma demanda dos nossos alunos da pós-graduação em urbanismo social que nós temos. Os alunos nós já estamos agora indo para a quinta turma, né, desse curso, é um curso lato sensu, com 400 horas, presencial, e os nossos alunos foram, ao longo do tempo, nos demandando como fazer urbanismo social. Acho que essa é a grande pergunta, sim, que se coloca. E o guia tenta endereçar essa questão. Então, a gente tem um primeiro guia que foi lançado em 2023, que era um guia que nós tratamos e fizemos um mapeamento de projetos de urbanismo social na América Latina. E temos o segundo guia, que é esse que nós estamos tratando aqui mais objetivamente, que é a metodologia prática do urbanismo social. Então, ele é um guia que apresenta uma metodologia, se você quiser
gestor público, ator do terceiro setor ou iniciativa privada, articular um programa de urbanismo social, ali tem um passo a passo para essa desenvolvimento e implantação de um programa em várias escalas. Então, essa, assim, o guia surge dessa demanda dos nossos alunos. A gente que viu que a demanda, hoje no Brasil, há muitos programas de urbanismo social sendo desenvolvidos, né, em cidades ou estados, e há uma demanda por esse conhecimento para replicar essa metodologia em outros territórios. Muito bom. E a gente, folhando aqui o guia, a gente vê que ele fala sobre a importância de uma abordagem integrada e participativa para transformar os territórios vulneráveis. Na tua experiência, é possível aplicar essa abordagem em cidades com as desigualdades tão marcantes como o Rio de Janeiro? Então, se é possível e como isso poderia ser feito? Olha, é assim, o que a gente gosta de citar o modelo de Medellín, e às vezes pode parecer repetitivo, mas o que é? Medellín não é Oslo, Medellín não é Frankfurt, Medellín não é Chicago. Medellín é América Latina, com Sim. os mesmos contextos, os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Eles enfrentaram isso nos anos 90 e a cidade realmente passou por um caos inimaginável, né? A gente fala de violência hoje, que é um tema muito presente, né, na pauta da sociedade brasileira e das cidades. Sim. Não há de longe nenhuma cidade no Brasil que tenha chegado à marca que Medellín chegou de crimes violentos por 100 mil habitantes. Medellín chegou a ter 382 mortes por 100 mil habitantes. Isso é uma marca completamente fora de esquadro de Absurdo. qualquer coisa. As cidades mais violentas no Brasil têm 120, 140, e estamos cidades que estão em fronteiras aí do faroeste, da parte de Sim. grilagem de terra, narcotráfico, enfim, garimpo, etc. Então, só para dar uma ideia do que Medellín passou. Então, se foi possível fazer em Medellín, eu acho que essa é a premissa fundamental de trazer essa experiência para o Brasil e de tentar replicar com as devidas customizações esse modelo. É possível sim fazer. E é possível fazer em qualquer cidade, porque a Colômbia teve num contexto muito mais desfavorável que o nosso. Ponto dois é que para fazer, acho que essa é a importância do guia, como se faz, né? E a gente acha que aquilo chega um momento e tem uma bala de prata. Não tem. Tem uma sociedade que estava profundamente desgastada, que estava profundamente amedrontada, que estava profundamente violentada dos seus direitos de cidadão. Quer dizer, as pessoas, Medellín tinha toque de recolher. Sim. E tinha uma questão importante, quer dizer, as pessoas não só tinham sua liberdade privada, como todas as famílias, provavelmente dá para arriscar que todas as famílias de Medellín perderam alguém. E quando a gente fala de todas, nós estamos falando da população mais vulnerabilizada e estamos falando da população mais rica de Medellín. E Medellín é a cidade mais rica da Colômbia, é a cidade de base industrial, de base de serviços. Medellín a cidade do capital, né? Enfim, do Sim, sim. desenvolvimento econômico da Colômbia. Então, todo mundo passou pelo mesmo problema e acho que isso permitiu que, em um certo momento, a sociedade refletisse e dissesse: nós não queremos mais essa situação. Então, acho que isso é importante. Então, a transformação de Medellín, ela começa com um grande pacto de governança entre sociedade civil, iniciativa privada, academia, sindicatos, associações patronais e governo para uma transformação, em que se punha uma premissa fundamental: não existe nada que tenha mais valor que a vida humana. E essa tem que ser uma coisa que a sociedade toda precisa defender, e precisa defender com convicção. A gente não pode normalizar os episódios de violência e as perdas que nós temos no Brasil afora, de jovens, de adultos, de idosos, por causa da violência que assombra as nossas cidades. E Medellín pôs um basta. A partir daqui se constrói um processo. Então é muito importante que a gente entenda que sim, é possível. Mas eu vou dizer mais: a gente não precisa só usar o exemplo de Medellín, a gente tem um excelente exemplo que foi o Espírito Santo. Se nós lembrarmos o Espírito Sim. Santo dali dos anos 2000, né? Quer dizer, o Espírito Santo fez, pouco antes, quer dizer, o Espírito Santo fez um turnaround espetacular. O Espírito Santo estava dominado, né, pelo crime organizado. O presidente da Assembleia Legislativa era um criminoso contumaz, enfim, dominou o Estado, e de repente a sociedade do Espírito Santo também reage. É importante lembrar que esse movimento também nasce do movimento da sociedade, Sim. do arcebispo de Vitória, do presidente da OAB, dos outros bispos e da sociedade como um todo. Então, eu acho que esse é o ponto. O que a gente tenta ao lançar o guia, Paulo, é que a gente não precise chegar nesse ponto para que a gente, como sociedade, reaja a esse momento
ou esse movimento que as nossas cidades caminham. A gente está a caminho do caos, e o caos da segurança urbana, em que o Estado está perdendo o domínio ou o predomínio dos territórios. E aí, de fato, essa é uma fronteira. E por que que a gente, então, propõe integrar o urbanismo com a segurança pública? Porque a tese que a gente defende é que, assim, e é a mesma tese de Medellín, que é a mão dura e a mão social, você não intervém no território e aqui não tem nenhum libelo fantasioso do que você não precisa de polícia. Sim, nós Bom, precisamos de polícia, mas não precisamos de polícia que mate e que violente os direitos do cidadão. Nós precisamos de polícia que seja eficiente para resolver os problemas. Então, uso de dados, inteligência, chamada metodologia de saturação policial no território, mas que a gente sabe que não é sustentável. E aí o que a gente diz é que tem uma combinação de saturação social, ou seja, você tem que ato contínuo a pacificação do território e que ela é passível de fazer com saturação policial, mapeamento dos hotspots de violência, é você chegar com as políticas sociais que essa sociedade e que essa população precisa, quer sim. dizer, que é tudo, no fundo é tudo. E por isso que se chama urbanismo social, porque é tudo junto ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Até parafraseando um programa que teve aqui em São Paulo, quando o Celso Daniel era prefeito, que foi um grande programa de urbanização que foi feito, que trabalhava essa lógica. Infelizmente, nós temos muitas dificuldades de trabalhar com convergência de políticas públicas simultaneamente nos territórios. Uma coisa que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, que acho que não está igual a Medellín, mas se não fizer nada, se caminha para isso, é ser muito conturbado, é a questão do narcotráfico, da narcomilícia, de tudo, que é um caldo efervescente aqui, que a gente não vê muita solução, porque a milícia tem uma grande associação, às vezes, com a questão da própria polícia. Então, tem hora que você não sabe de que lado que, que, que as pessoas se encontram, é justamente isso. Ó, vamos fazer uma ocupação policial. E todo Uhum. mundo diz, todo projeto tem. Primeiro nós entramos com a polícia, depois virá uma ocupação social. Uma ocupação que nunca vem, porque o pessoal chega, invade as comunidades, isso afeta aqui, especialmente no nosso caso, a mobilidade, que é comum vocês verem aí no noticiário, ó, polícia faz operação, ônibus são sequestrados para servir de barricada, ou polícia faz operação, ônibus são incendiados para dificultar a operação, para chamar a atenção em outro lado, e fica nisso. E a gente não consegue ver efetivamente essa ocupação social. E a gente não sabe, as lideranças, de algumas comunidades, a gente não sabe bem qual o envolvimento delas, se é realmente com a comunidade ou se é com a criminalidade. E a gente fica numa situação assim, sem saber para onde ir. Aí eu te faria uma pergunta. É, você citou Medellín, citou o Espírito Santo, é, onde foi possível com esse pacto com toda a sociedade. Você acha isso viável, por exemplo, no Rio de Janeiro, pelo que você acompanha? Paulo, hoje eu arrisco dizer que é o único caminho que nós temos. Isso necessariamente demanda um processo civilizatório. No fundo, é uma trajetória que a gente vai ter que endereçar. O que a gente já aprendeu é que só com a política pública, ou só com a iniciativa privada, ou só com o terceiro setor, não tem transformação efetiva possível. E aí, de fato, eu gosto sempre de parametrizar para Medellín, porque de fato ficou ruim para todo mundo. E não dá para dizer que no Rio de Janeiro está bem, não importa se você mora na Zona Sul, na Zona Sim, Norte ou na Baixada. Está ruim para todo mundo. A violência hoje é um fator que é relevante para sim, todo mundo. Aqui em São Paulo está ruim, Paulo. Aqui em São Paulo está ruim. sim, Não é que também. aqui assim, a gente algumas diferenças em relação ao ruim, mas a situação de segurança é o quesito número um da população. Isso foi visto aqui na eleição de São Paulo. Então, realmente, Sim, acho que esse é um desafio da sociedade. Eu não vejo outro caminho, Paulo, da gente passar por um processo e a gente achar que vai conseguir implantar, porque assim, nós não estamos de fazendo projetos pontuais. A gente é importante trabalhar sobre que perspectiva que a gente. A política pública desenhada para o mandato não vai resolver os nossos problemas da cidade, e particularmente os da segurança pública. Ou a gente começa a trabalhar políticas públicas de Estado e não de governo, e aí se você, trabalha com perspectivas de exatamente. transformação do longo prazo, ou a gente
gente não sai dessa arapuca. E aí, para sair dessa arapuca, da qual nós hoje já somos reféns como sociedade, a sociedade tem que acordar e entender que ela tem um papel fundamental nessa, nessa cobrança, nessa fiscalização e até na formulação de políticas públicas. Importante entender em Medellín tem um grupo que se chama Pro Antioquia, que é um grupo dos empresários de Medellín. Esse grupo começou a atuar nessa grande governança, ele segue atuando 20 anos depois. Eles investem no desenho de políticas públicas e em implantação de políticas públicas em Medellín. Há um compromisso social do empresariado também com o território, com a cidade, mas com envolvimento genuíno e legítimo. Nós não estamos falando aqui de assistencialismo, nós não Sim, estamos falando sim. aqui não estamos falando de política de transformação efetiva no Rio de Janeiro, nas cidades. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, ou qualquer cidade hoje no Brasil, ela não vai conseguir passar por essa agenda se a gente não entender que esse é um problema da sociedade inteira e que está nos afetando a todos nós. Os indicadores ainda são baixos, né, comparativamente, de fato, com Medellín, mas não são aceitáveis. Não, de Não forma são alguma. aceitáveis. E a gente, quando vai ver quem está morrendo, são os nossos jovens. E são jovens negros, periféricos, quer dizer, é uma discriminação brutal que a sociedade não pode achar que isso é normal. Quer dizer, que futuro que nós estamos desenhando a partir de uma premissa que os nossos jovens são assassinados, e muitas vezes são assassinados não só dentro do crime, mas em confronto policial, porque também a Sim, polícia hoje é refém de uma situação que é exposta. Se esse modelo de enfrentamento policial resolvesse, o Rio de Janeiro seria um pedaço do paraíso na Terra. Faz pois é, mas 40 não. anos que o Rio de Janeiro enfrenta com muita competência policial, do aspecto de enfrentamento, bem lembrado, mas qual é o resultado? Não melhora nada no Rio de Não Janeiro, então melhora está na hora nada. da gente rever. E acho que você tocou num ponto fundamental, que é a gente olhar para as comunidades mais periféricas ou mais vulnerabilizadas e entender que tem cidadãos comuns como todos nós e que frequentam as nossas casas, que nós Sim, encontramos no dia a dia, só que não tiveram os direitos à habitação ou os acessos ou oportunidades que outros tiveram. Agora, a grande maioria da população desses territórios é gente digna, trabalhadora, que quer sim, uma vida sem melhor e que dúvida. quer um futuro melhor para os seus filhos. Então, acho que esse é um movimento da sociedade de entender esses contextos, pararmos com preconceitos, né? Pararmos com trincheirismos e abrirmos para um diálogo através de uma empatia social para uma transformação mais efetiva, porque senão fica ruim para todo mundo. Não tem futuro, eu não vejo outro caminho fora dessa Sim. construção social para a transformação, Paulo. É isso. Bem, eu tinha mais uma pergunta para te fazer aqui, sobre a questão da mobilidade urbana, porque a gente trabalha aqui diretamente com ônibus, transporte público, e você trouxe uma questão muito mais ampla do que a questão da mobilidade. Qual que você acha, especialmente pensando nisso que você falou no final, da população pobre, periférica, preta, que é mais afastada dos centros? Como que que a mobilidade urbana de qualidade, como que o transporte público bem feito pode colaborar, né, dentro dessa equação complexa que é o urbanismo social? Como que ele pode ajudar o transporte público ter um diálogo melhor, no nosso caso aqui os ônibus, para tornar essa cidade mais conectada, mais acessível, aproximar mais as pessoas? Como é que você enxerga isso? Olha, Paulo, eu vejo assim de novo essa experiência de você visitar, né, Medellín, Bogotá e agora também a Cidade do México. Eu tive recentemente vendo os programas de Sim, urbanismo social e a mobilidade ela é um componente fundamental nessa matriz das intervenções no território, porque ela é a questão. Eu sempre digo, mobilidade é a questão mais sexy de cidade. Todo mundo gosta, quer dar palpite, tem opinião e a sim. gente caminha por um, e a gente não para de emitir carbono e aquecer Sim. mais a temperatura. Quer dizer, a gente realmente debate-se muito, mas as soluções a gente não está conseguindo achar. Sem dúvida. E eu vou citar três casos aqui rápidos que acho que são importantes e ilustram bem isso. O Penhallosa, em Bogotá, quando decidiu o implantador do sistema Transmilênio, né, que é um sistema seminal, né, Sim. que revolucionou, né, ele pega o modelo de Curitiba e, de fato, escala, como o Sérgio Aveleda costuma dizer, lá eles têm o BRT 4.0, né, quer dizer, nós ainda Sim, paramos sim. aqui no 1.0 e já estão no 4.0. 4.0 É lá. espetacular. Mas quando ele houve uma discussão na prefeitura muito interessante, que era uma extensão do BRT, que é o Metrocable de Bogotá, para o bairro de São Domingo, que era o bairro mais vulnerabilizado de Bogotá. Ele era contra esse sistema,
que era um sistema integrado, que é isso que eu acho importante. De novo, sim, você pensa a lógica da integração, o modal integrado para o usuário ter, de fato, a facilidade. E é muito interessante que, ele, por fim, ele cede essa ideia porque ele era, de fato, um convicto, um dogmático em cima do modelo de BRT, mas ele aceita sim, fazer essa integração, mas ele faz uma demanda. Eu quero que toda a estação do Metrocable, que vai caminhar aqui da avenida até o bairro, eu quero que seja um ponto de cultura cidadã. sim, Então, essa é uma lógica espetacular. Você trabalha um investimento, uma implantação de uma infraestrutura de concreto que tem, porque é isso, no fim do dia, é um hardware, e você pensa a implantação daquilo no território a partir de uma lógica completamente diferente, que é um software que você embute nesse programa. E esse uhum, software é trabalhado muito antes da implantação do programa. Então, você pensar as infraestruturas de mobilidade como infraestruturas de cultura cidadã, de acesso, de oferecer serviços públicos, de oferecer sim, serviços básicos, de educação, cultura, esporte, interferir no desenho urbano. Ou seja, isso é urbanismo social, é você pensar sistemicamente a intervenção no território, mas com muito conteúdo social. Isso eu acho um exemplo seminal. Outro exemplo muito relevante, Medellín, nesse momento, está redesenhando o seu programa de mobilidade. E Medellín ficou muito conhecido por ser a cidade dos corredores verdes. Medellín hoje é uma referência mundial em cidade que tem um programa de corredores verdes muito grande. O plano de mobilidade de Medellín, nesse caso, nomeadamente o do metrô, ele define os corredores verdes da cidade. sim. Então é muito interessante. Então você está pensando de novo um programa de mobilidade, mas você está pensando junto com o programa de mobilidade uma oportunidade de você criar mais espaços verdes e trabalhar num problema que nós temos hoje, que é o aquecimento, né, climático nas cidades. E por fim, eu gosto muito também do exemplo do México, né, que hoje o Sérgio Aveleda considera o exemplo mais desenvolvido da América Latina, que é a integração do modal. Acho que isso é importante. Eu fiz um passeio, né, uma visita saindo da cidade do México até Itzapalapa, que é um município do Grande México que Sim. está a 30, 40 quilômetros do centro, e a gente saiu de bicicleta, metrô e metrocable até Itzapalapa, que é um bairro, eu comparo aqui ao que seria a cidade de Tiradentes, que um usuário aqui em São Paulo demora em média de 2 a 3 horas em cada perna para ir e voltar Sim. para esse bairro. E aí você tem um modal que realmente permite que essas pessoas acessem a cidade. Então, acho que a gente tem que usar a infraestrutura, né, e o transporte público realmente como elemento de acesso à cidade. Agora, mais do que isso, é o que que ele influencia ao se pensar esse sistema, o que que ele pode trabalhar o desenho urbano para produzir essa cidade que você disse, mais sustentável, mais inclusiva, mais segura, né? Em que a gente possa, de fato, ter mais qualidade de vida para todos os cidadãos. Quer dizer, é isso que a gente procura, é isso que nos reúne na cidade. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a mobilidade e o ônibus em particular, né, porque sendo que é o nosso transporte dominante, ele pode pensar a partir de uma outra visão mais sistêmica de transformação do território e conjunção, integração com políticas públicas sociais. Eu acho que essa é a combinação que a gente precisa, de fato, começar a pensar nos nossos investimentos e nos nossos programas urbanos como um todo. Olha, Tomás, eu agradeço muito pela aula que você deu aqui, com exemplos práticos, rápidos, a explicação. Estou com a minha equipe aqui, o pessoal está aqui ao lado assistindo, e está todo mundo assim balançando a cabeça aqui, concordando, e garanto que está saindo o pessoal que hoje está aqui participando da gravação, e certamente o pessoal que vai ouvir esse podcast vai começar a pensar de uma outra forma. Eu acho que a gente, conversando hoje contigo, alcançou o objetivo que a gente se propôs quando te convidou, trazer esse conhecimento, trazer essas ideias, e você falou muito bem, trazer essa inquietude, né? Porque a gente ficar contemplando o que está acontecendo sem fazer nada é contemplação. Acho que a gente tem que ter essa inquietude para partir para ação, para discutir, para essa discussão sair da academia e ganhar as ruas, mobilizar a sociedade. E olha, te agradeço muito aí pela participação. Hoje é um dos podcasts que para a gente aqui deu mais prazer de gravar, tenha certeza disso. Te agradeço muito, Paulo. É um prazer conversar com você e eu parabenizo essa iniciativa aí da Rio Ônibus de abrir esse diálogo. É importante. Eu acho que isso a gente precisa sair da trincheira. A gente precisa ir para ação, a gente precisa sair da trincheira e, como você disse,
precisa construir o diálogo, a gente tem que tem tem uma Medellín, o Jorge Melguizo, que foi o secretário da Cultura do Medellín, sempre fala: o oposto de insegurança é convivência. Tá? Então, eu acho que é isso que a gente precisa conviver melhor, se entender melhor e agir em vez de ficar só reclamando. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, a você e toda a equipe aí. Prazer estar com vocês aqui. E parabéns a você pelo trabalho do Gui e por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí no INSPER, no Laboratório Arco Futuro, que é fundamental para a gente que se interessa aí pelo tema. Bom, pessoal, agradecendo mais uma vez ao Tomás Alvim pela participação, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.